Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente pela salvação das nossas almas. Deus querido, que Senhor amado estar dirigindo o nosso amado irmão presbítero André nesse estudo, ajudando ele através do teu Espírito Santo para que ele possa ser fiel à sua palavra. Também nos ajuda, Senhor, nós que iremos aprender a tua palavra. Senhor, esteja aplicando a tua palavra no nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos. Pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar, então. Nosso texto base vai estar em Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Eu vou expor ele aqui durante a projeção, mas antes de entrar propriamente no texto, o tema que nós vamos falar esta noite é as marcas da Igreja de Jesus. Por que eu coloquei esse tema? Porque muitas vezes a gente coloca a igreja como um todo, né? E nós que somos evangélicos, quando fala-se igreja, nós entendemos que é a casa do Senhor, que é o local de adoração. Mas nem sempre a palavra igreja significa uma igreja de Jesus, uma igreja genuinamente cristocêntrica, uma igreja que realmente professa o nome de Cristo. Então, tem várias deturpações do cristianismo ao longo dos séculos, né? Desde que Jesus ascendeu aos céus, tem várias deturpações do evangelho, então muitos se denominam até a igreja de Jesus, mas não são. Um exemplo clássico é a igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus, mas carrega o nome de igreja de Jesus. Mas a verdadeira marca da igreja verdadeira de Jesus, quais são? Nós vamos aprender essa noite. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui o que é igreja, né? Quando se fala igreja, a gente pensa logo na construção, né? No prédio, na arquitetura, na cruz, em algo desse tipo. A gente não olha para os membros da igreja, para o pastor da igreja, mas olha para a sua estrutura. Essa foto aqui é da Catedral Presbiteriana lá do Rio de Janeiro, né? É muito bela, assim, a arquitetura dela é muito bela. Então eu coloquei ela assim como exemplo de uma igreja muito bonita. Se eu não me engano, tem um estilo gótico, né? Não sei muito bem sobre artes, mas deve ser um estilo gótico. E chama atenção a quem vê de longe, a quem vai pela primeira vez nessa igreja. Então, a primeira ideia que nós pensamos de igreja é o prédio, é a estrutura. Mas não é isso que é uma verdadeira igreja de Jesus. Tá? Não é a denominação, não é o prédio, não é a estrutura, não é a sua aparência. Então, vamos entrar logo no texto, lá em Atos 2, versículos 42 a 47, que nos diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, no texto aqui de Atos, Lucas nos descreve como vivia os novos convertidos, né, a igreja de Jesus naquele tempo, na igreja primitiva, logo depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, aqui a gente vai fazer um panorama do início da igreja. Como ela começou, né? Qual foi o início da igreja? Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que depois da ressurreição de Jesus, ele permanece ainda com os seus discípulos por 40 dias, ensinando, aparecendo a algumas outras pessoas. E o versículo 3 do capítulo 1 de Atos nos diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja que Lucas, ao escrever Atos, está fazendo um relato de todo o histórico da igreja primitiva, desde que Jesus ressuscitou dentre os mortos até a sua ascensão e depois os apóstolos continuando essa igreja. Então ele relata no versículo 3 que Jesus permaneceu com eles ainda durante 40 dias e falando a respeito das coisas do reino de Deus. Depois, na sequência, Jesus dá uma ordem antes da sua ascensão.
né? Versículo 8, ainda no capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja aqui que Jesus dá uma ordem para aquelas testemunhas, aquelas pessoas, um grupo de 120 pessoas que estavam ali, que eles esperassem ainda em Jerusalém durante algum tempo, e que depois da descida do Espírito Santo eles fossem testemunhas de Jesus por toda a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eles tinham que espalhar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E essa ordem também é para nós, né, que somos discípulos dele. Ainda continuando nesse panorama do início da igreja, nós vemos que lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, sobre aquelas 120 pessoas. Esse relato está lá em Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a gente já estudou sobre esse tipo de língua, né, que não eram línguas estranhas ou língua de anjos, mas sim línguas humanas, né, outros dialetos, outros idiomas, e o Espírito Santo agiu daquela maneira naquele dia para que o evangelho fosse espalhado para todo o mundo conhecido. Então, teve um propósito específico a descida do Espírito Santo e esse dom especialmente para aquele grupo de pessoas. E na sequência, nós vemos aqui Pedro fazendo um primeiro discurso, logo depois das pessoas questionarem se aqueles homens estavam bêbados, estavam loucos, né? Porque estavam falando em outras línguas. Pedro se levanta e faz um discurso. E o versículo 21 do capítulo 2 diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o final do discurso de Pedro. Depois do seu discurso, 3.000 pessoas foram batizadas. Então você imagina o crescimento da igreja em uma só pregação, em um só discurso, em uma só mensagem, que foi cristocêntrica. Pedro agora fala a respeito de Cristo, da sua vinda, que ele é realmente o Messias, o Cristo, e 3.000 novos convertidos são acrescentados à igreja. Então, tendo esse panorama de fundo, nós vamos agora identificar quais são as marcas dessa igreja, a marca da igreja verdadeira, a igreja de Jesus. Primeiro, zelo pela palavra. Nos diz o texto lá no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa perseverança na doutrina. A gente entende muitas vezes errado também, né? O que é doutrina. A gente entende doutrina como usos e costumes. Não, doutrina é a palavra. Doutrina é tudo aquilo que foi revelado. E foi revelado a quem? Revelado aos apóstolos, né? Se foi revelado a eles, então eles passaram adiante toda a mensagem cristocêntrica aos seus discípulos e assim por diante, até chegar a nós, né? Até chegar a Ashbel, né? Completando agora 162 anos, e até chegar a nós. Então, essa doutrina dos apóstolos, a palavra exposta, a palavra revelada de Deus, chegou até nós, mas por causa daquelas pessoas, aqueles iniciantes, daquelas 120 pessoas, depois dos 3.000 convertidos, que perseveraram na doutrina dos apóstolos. Opa. Continuando, nós vemos que essa igreja é uma igreja comprometida com a verdade. Ela é comprometida com a verdade, ela não se desvia do caminho da verdade. Ela realmente faz tudo aquilo que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus deixou a sua ordem para os apóstolos e eles agora estão ensinando esses novos convertidos. Então, podemos dizer que nós somos uma igreja apostólica. Por quê? Temos uma base doutrinária dos apóstolos, né, daqueles 12 apóstolos que foram chamados por Cristo, no qual ele ensinou tudo aquilo a respeito do reino de Deus, tudo aquilo que eles deveriam fazer depois da sua partida, ou seja, ser testemunha dele em toda parte, onde quer que eles estejam, até os confins da terra. Então, nós podemos dizer que somos a igreja apostólica. Isso não quer dizer que nós temos apóstolo hoje em dia, né? Ser uma igreja apostólica não significa que tem um título de apóstolo dentro de uma igreja verdadeiramente de Cristo. O título de apóstolo ele já cessou, né? Ele terminou ali com os 12. Porém, nós podemos dizer que somos igreja apostólica, temos uma base doutrinária que vem deles, vem dos apóstolos. Ainda falando sobre as marcas de uma igreja de Jesus, uma igreja verdadeira, no segundo ponto, podemos ver a perseverança nas orações. Aqui podemos ver que esse povo eles
Eles não ficaram ali simplesmente esperando a descida do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo chegou e deu o dom de línguas para eles, eles ficaram atemorizados ou com medo de ir a outros povos e evangelizar. Não. Desde o início da ascensão de Cristo até a descida do Espírito Santo e depois da descida do Espírito Santo, eles perseveraram nas orações. Então, eles eram perseverantes na doutrina e agora perseverantes nas orações. Como podemos ver em alguns textos, né? O nosso próprio texto aqui, base, versículo 4:2, versículo 42, nos diz que eles perseveravam também nas orações, né? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Então, é uma marca característica de uma igreja. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo, ela tem essa característica. Ela é uma igreja que ora. Veja que esse começar de oração, essa questão de perseverar em oração, começa lá em Atos, né? Pegando todo o relato de Lucas, Atos 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que todos, né, homens e mulheres, estavam ali unânimes em oração, perseverando. E a palavra unânime aqui significa o quê? Não quer dizer que todos estavam orando da mesma forma ou do mesmo jeito, do mesmo tom de voz, não. Unânimes aqui significa no mesmo propósito, né? A oração unânime significa no mesmo propósito. Então, não havia divergência na questão do objetivo da oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Perceba que aqui ainda o Espírito Santo não foi derramado. Então, eles continuavam ali esperando, mas em oração. Já agora, em Atos 3, depois da descida do Espírito Santo, nós vemos Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona. Então, era um costume, né? Tanto de Pedro como de João, como da maioria dos judeus e agora dos novos convertidos, subir ao templo para a oração. Veja que Pedro e João não abandonou essa prática de ir ao templo para orar. Eles agora são cristãos, mas vão ao templo, que nós sabemos que é a sinagoga, já que não existia um local físico para adoração ainda, eles se reuniam nas casas, mas eles sobem ali para orar ao Deus verdadeiro. Então, como nós iniciamos o nosso estudo, não é o local que faz a igreja, mas sim quem está naquele local. Então, Pedro e João subiam ao templo para orar, porque era um costume deles. Em Atos 4, versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja que quando aquelas pessoas se reuniam e oravam unânimes, o lugar até estremecia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Veja que aqui o Espírito Santo já tinha sido derramado a cada um deles. Então, o lugar se estremeceu, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque realmente eles estavam unânimes em oração e tinham um propósito para isso, né? Estavam se preparando para ir ao mundo e falar a respeito de Cristo. Em Atos 6, versículo 4, diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui em Atos 6 seria o primeiro concílio, primeira reunião do concílio de uma igreja, onde se separaram as funções de diácono e presbíteros, porque algumas viúvas estavam sendo desassistidas, ou seja, estavam sendo esquecidas, e a palavra estava sendo mais enfática, você estava dando mais valor à palavra e assistência social menos. Então, se separa alguns homens, né, dentre eles Estevão, para que cuidassem dessas assistência social às pessoas mais carentes. Então, os diáconos foram instituídos naquele momento e os demais cuidariam da palavra. Então, aqui é a palavra dos demais, né, aqueles que cuidariam, os pastores, né, os homens docentes, aqueles que cuidariam da congregação na oração e também no ministério da palavra. Então, eles cuidariam dessa parte espiritual. E eles fizeram isso também em oração. Já em Atos 9, versículo 11, diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Veja que quando Saulo é convertido diretamente para o Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que foram ter com ele, foram dar assistência a ele, uma delas em específico tem um chamado: olha, vai até aquela rua, se chama Direita, e lá tem um homem que se chama Saulo. E para você identificar esse homem, procure porque ele está orando. Então veja que Saulo, depois da sua conversão, ele foi fazer o quê? Orar. Ele foi se debruçar diante
da palavra, se foi debruçar de joelhos diante do Senhor, buscando o Senhor em oração para saber qual o propósito do seu chamado e o que ele deveria fazer. Em Atos 12, versículo 5, Pedro aqui está no cárcere, né? E quando ele faz uma oração, parte da igreja, vou ler o texto, né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Então, ele estava preso, mas a igreja estava orando em favor dele. Ele não ficou desassistido, ele estava realmente tendo intercessões por ele em outro local. Então, ele não estava sozinho. Poderia estar ali naquela prisão por causa do evangelho, mas não estava desassistido, porque a igreja estava orando a favor dele. E o último texto, Atos 16, 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, é que eles estavam presos, né, mais uma vez, aqui, dizendo que os apóstolos, né, quando pregavam o evangelho, eram perseguidos e eram presos. Então, durante a virada da noite, eles oravam, cantavam louvores, e todos ali escutavam. Então, o testemunho deles não era somente a mensagem, né, do evangelho, o falar de Cristo, mas também oravam e cantavam. Isso testemunhava que eles realmente eram cristãos. Então, podemos ver aqui, em todos esses textos, a perseverança da igreja em orações. Tem um último ainda, Atos 20, que diz que Paulo, encerrando a sua viagem ali missionária, falou algumas palavras daquela igreja, a igreja de Éfeso, e ajoelhou e orou com eles todos. Então, na despedida, ele também orou com aquela igreja, a igreja de Éfeso. Então, todos esses textos nos mostram que a igreja tem como marca a oração, perseverança na oração. Então, temos a perseverança na doutrina e perseverança na oração como duas marcas da igreja verdadeira de Cristo. Terceira marca, o temor de Deus. É uma palavra que hoje nos cai em desuso, né? Hoje não se fala mais no temor de Deus. Parece que o temor de Deus ficou lá atrás, ficou aqueles homens que viram a Cristo, com Saulo que encontrou com Jesus. Parece que hoje o temor de Deus não é mais falado, não é mais dito. No versículo 43 do nosso texto base diz que em cada alma havia temor. Não era só nos pastores, nos presbíteros, nos diáconos, em cada alma, em cada cristão, né? Podemos ver que até aqui, no versículo 43 até o 47, vamos ter uma igreja com praticamente 3.100 pessoas, um pouco mais que isso. Então, em cada alma havia temor. Então, uma igreja composta, né, por 120 discípulos, mais 3.000 convertidos. Então, era uma igreja grande, mas é uma igreja que não permanecia num só local. Lembre-se que desses 3.000 convertidos, eles estavam numa festa, a festa de Pentecostes, e muitos deles voltaram para a sua cidade, voltaram para os seus parentes, então não estavam mais naquele local. Mas eram novos convertidos, eram homens que iriam para outros lugares testemunhar de Cristo. E aqueles 120 discípulos ali organizando uma igreja local e também prontos a evangelizar outros lugares. Em Atos 5, versículo 11, diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Esse texto nós conhecemos como o texto de Ananias e Safira. Então, esse temor que eu disse lá no início, também era por causa da ação de Deus dentro da igreja, ação visível. Então, Ananias e Safira, porque mentiram, morreram. E todos os outros, vendo aquela cena, vendo o que aconteceram com eles, ficaram temendo a Deus. Realmente ficaram com zelo pela palavra. Realmente com o maior temor de Deus, né? A grandeza de Deus, e realmente agiam mais corretamente. Né? Não sei se isso acontecesse hoje, as pessoas iam temer mais. A gente não gostaria que isso não acontecesse, é claro, porque se uma pessoa mentir em suas contribuições, imagina Deus fulminando aquela pessoa, né? Mas a igreja talvez teria um maior temor do que tem hoje. Hoje nós não temos uma reverência como eles tinham naquela época. Hoje nós achamos que roupas ou vestimentos ou rituais ou comportamentos servem para outros lugares. Para a igreja, não. Para a igreja, Deus permite tudo, Deus aceita tudo, Deus sabe como eu sou, Deus conhece o meu coração. E a gente esquece um pouco do temor de Deus, o zelo pela casa do Senhor. Já essa igreja primitiva, ela tinha um temor maior por Deus.
Em quarto lugar, nós vemos um entusiasmo no cultuar, né? Eram irmãos que estavam entusiasmados, eles estavam alegres por cultuar a Deus. Então, o versículo 46 nos diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu vou destacar aqui a palavra alegria. Eles partiam o pão, tomavam suas refeições, iam de casa em casa, perseveravam com alegria. Com alegria. Veja que aqui já vai começar, logo a seguir, a perseguição da igreja. Mas, mesmo assim, eles estão com alegria, né? Nós vemos o exemplo de Paulo e Silas citado anteriormente. Eles estavam na prisão, mas estavam cantando, orando, estavam alegres, né? Estavam regozijando por estarem sendo perseguidos pelo nome de Cristo. Nós vemos que muitas vezes na nossa igreja, no nosso viver, nós não temos essa alegria, né, de cultuar, essa singeleza, essa simplicidade de coração, de estar cultuando a Deus com entusiasmo. Alegria a cultuar, não porque tudo estava indo bem, né? Então a igreja estava sendo perseguida. E o texto que eu escolhi para dizer que a igreja não estava tudo bem, já está lá em Atos 6, versículo 8, né? Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a fazer alguns sinais, ele começa a ser perseguido pelos judeus, pelos fariseus ali, e no momento do seu apedrejamento, o texto nos diz que Estevão estava cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, ele fazia esses sinais e no momento da sua morte, né, no versículo 15, diz que o seu rosto estava como um rosto de anjo, né? Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então aqui, Estevão está com a Shekinah de Deus, ou seja, com a glória do Senhor em seu rosto, estampada em seu rosto. Nós não vemos Estevão sendo relatado aqui como um homem que está chorando, como um homem que está sendo está desesperado, pedindo clemência pela sua vida. Não. Ele sim, foi julgado injustamente, foi acusado injustamente, está sendo apedrejado injustamente, mas ele está alegre, né? Ele está louvando ao Senhor, ele está vendo o Senhor e a sua glória, esperando e aguardando a redenção do seu corpo e de sua alma também. Então o rosto dele resplandecia. Então vejo que Estevão aqui estava contente, mesmo numa situação adversa. Então esse entusiasmo a cultuar é que nós precisamos ter também nos nossos dias. Em quinto lugar, a marca da igreja verdadeira de Jesus é uma igreja que valoriza a comunhão. O quanto temos falhado nisso, né? Em valorizar a comunhão dos santos, a comunhão entre um com os outros. O versículo 42 diz que eles estavam unânimes, perseverantes. Como? Na comunhão e no partir do pão. Interessante que esse partir do pão aqui nos traz a ideia de ceia do Senhor. Sim, também. Mas não só nisso, nós vamos ver mais adiante que eles estavam unânimes em comunhão, em ajudar ao próximo, ao mais necessitado, em tudo aquilo que era deficiente no outro, aquele que tinha mais recursos também estava feliz por ajudar. Isso é também participar da comunhão. Versículo 44, né? Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Interessante, né? Que essa palavra comum vem da origem palavra comunidade, né? Da origem à palavra comunidade. Então, tudo era comum. Então, se hoje você é chamado de uma comunidade cristã, o que você tem em comum com o seu próximo, com o seu irmão? Eu não estou falando de bens materiais, mas eu estou falando daquilo que faz parte do reino de Deus. Você tem algo em comum com ele? Então, eles tinham tudo em comum. Nós vimos anteriormente que eles oravam unânimes. E aqui eles tinham tudo em comum, né? Nada faltava àqueles que tinham menos recursos. O versículo 47 fala que eles também estavam louvando a Deus e com isso contava com a simpatia do povo. Então eles louvavam a Deus, né, por tudo aquilo que estava acontecendo com eles, pela descida do Espírito Santo, pela nova vida dada pelo Espírito Santo, pela regeneração e toda aquela alegria, aquela comunhão refletia na sociedade a simpatia do povo. O povo era simpático com aquela igreja. Então, o prazer de estar juntos, né? Precisamos ter esse prazer de estar juntos, unidos, num só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Então, o Salmo 133 nos fala assim, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso
sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então é um salmo muito conhecido, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Certa vez eu dei aula para os jovens e falei sobre esse texto. E aqui quando fala que esse óleo que desce pela barba de Arão vai até a gola, nós pensamos apenas na gola que é a nossa gola de camiseta, né? Que é o colarinho. Não, a gola ali da veste judaica é o final daquele manto, né? Ou a gente poderia dizer daquela vestimenta. Então ia até os pés. Então esse óleo descia por todo o corpo, cobria todo o corpo. E ele ainda simplifica, né, o salmista falando sobre o orvalho de Hermon e o orvalho de Sião. Então, o orvalho que nasce no Hermon vai até Sião, ou seja, dois montes distantes, diferentes, mas é o mesmo orvalho. Então, cobre todos os montes, né? Assim como o óleo desce pela cabeça e vai até os pés. Então, aqui é o exemplo de unidade, né? Estar juntos, o prazer de estar juntos, agradável estar com os irmãos. Então, todo o corpo feliz por louvar e bendizer o Deus verdadeiro. Então, nessa valorização de comunhão, nós temos também, como eu já falei, né, o prazer de estar juntos, mas esse é o primeiro ato de evangelismo de uma igreja, que é a comunhão. Você pode dizer, André, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, às vezes eu não sei uma palavra de consolo, mas se você tem um ato de mostrar comunhão com o seu próximo, de comunhão com o seu irmão, nós vamos ver que a sociedade ou os vizinhos vão criar simpatia pela igreja. Como é bom ver, né, outros testemunhos de outros irmãos de outras igrejas falar sobre a quinta igreja, dizer, nossa, eu fui lá e me senti bem recebido, vocês são unidos, vocês falam a mesma linguagem, vocês se amam, né? Como é bom para nós ter esse tipo de testemunho, né? Muitas pessoas que já passaram por nossa igreja nunca poderão falar negativamente a esse respeito, porque é uma igreja que recebe bem, uma igreja que é alegre, uma igreja que é receptiva e também ama uns aos outros. Então, esse é o primeiro ato de evangelismo de uma igreja, é a comunhão. Mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para os vizinhos, para que eles vejam que, bom, se eles se amam tanto assim, é porque é um lugar bom de estar. Porque o mundo não é assim, né? Se você for se relacionar com pessoas do mundo, seja escola, faculdade, no local de trabalho, você vai ver pessoas querendo derrubar umas às outras, muita fofoca, muitas pessoas querendo sobressair sobre as outras, e na igreja você não vê isso, não pode ver isso, né? Não deveria ter isso, deveria ter uma comunhão, uma unidade, cada um exercendo o seu dom para que o corpo de Cristo, que é a igreja, cresça, né? Então esse é um ato de evangelismo, ou seja, uma igreja que tem comunhão. A comunhão de uma igreja deixa as marcas na sociedade, né? Então, a sociedade tem que ver a igreja dessa maneira, com comunhão. E qual o resultado disso, né? A igreja de Deus é a contracultura da sociedade. Se a sociedade tem uma cultura, uma valorização equivocada do ser humano, a igreja vai no contraponto disso, ela vai remando contra a maré. Então, o versículo 45 nos deixa essa ideia, né? Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Muitos pegam esse texto e distorcem, né? Muitos socialistas pegam esse texto e distorcem, dizendo que eles repartiam tudo e que todas as pessoas tinham o mesmo poder aquisitivo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as pessoas mais abastadas, aqueles que tinham mais recursos, vendiam alguns dos seus bens e com aquele dinheiro dava àqueles que tinham mais necessidade, conforme a necessidade, distribuir o produto à medida que alguém tinha necessidade. Então, conforme as pessoas iam tendo necessidade, isso era feito. Não era feito constantemente. Não quer dizer que na igreja primitiva, na igreja verdadeira de Cristo, ali começando em Atos, todos tinham o mesmo poder aquisitivo, todos ganhavam a mesma quantia de salário. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é aquele que tem mais recursos ajude aquele que não tem menos recurso no momento da necessidade. Em sexto lugar, como marca da igreja, essa igreja causa impacto no mundo. De que maneira? Como já falamos, né, no versículo 47, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Então, o povo ali
em Jerusalém via essa igreja com simpatia. Por quê? Porque eram pessoas íntegras, né? E essas pessoas íntegras contagiavam a sociedade. Contagiavam. De que maneira? Então, acho que está errado aí o português, mas vamos lá. Da igreja saíam ali os melhores maridos, esposas, filhos, patrões e empregados. Então, se você pertence a essa igreja, a igreja verdadeira de Cristo, você deve ser o melhor marido, você deve ser a melhor esposa, você deve ser o melhor filho, o melhor patrão e o melhor empregado. Para quê? Para que o povo, os vizinhos, vejam isso. Essa é uma maneira de você testemunhar de Cristo, né? Então, a melhor coisa que você poderia dar à sociedade é sendo um melhor marido, esposa, filho, patrão e empregado. Se você faz isso, você glorifica o nome do Senhor e também está testemunhando de Cristo para os seus vizinhos, para aqueles que estão na sociedade ao seu redor. Então, isso acaba atraindo as pessoas a ouvirem a mensagem da graça. É um atrativo. Se você diz que você não sabe evangelizar, com a sua postura de vida, com o seu comportamento na sociedade, você acaba sendo um aio, ou seja, um atrativo para que as pessoas venham ouvir a mensagem da graça. Se você der um mau testemunho no seu emprego e convidar alguém para vir na sua igreja, ele não vai querer vir. Porque você já dá um mau testemunho lá, ele vai achar que todos da sua igreja também praticam a mesma coisa. Mas se você dá um bom testemunho, se você trata com dignidade aquela pessoa, você pode convidá-la tranquilamente, que uma hora ou outra ela vai aceitar o seu convite e vai ouvir a mensagem da graça. E se Deus tiver misericórdia da vida dela, ela será alcançada. Então você é um instrumento da graça de Deus quando pratica essas coisas, quando é íntegro na sociedade. E o resultado disso é o crescimento, e um crescimento natural, né? A igreja cresce naturalmente assim. Esse impacto no mundo que a igreja causa tem alguns perigos de crescimento. E quais são eles? O primeiro perigo de crescimento de uma igreja é a numerolatria. O que é isso? A palavra não existe, né? A gente acaba criando algumas coisas aqui para tentar exemplificar. A numerolatria significa o quê? Que as pessoas querem um crescimento da igreja, um crescimento numérico. Eu quero encher a igreja. A Quinta Igreja Presbiteriana de Suzano tem ali sua capacidade de 150 membros. Nós não conseguimos lotar toda ela, mas se eu quiser enchê-la, eu vou ter que ter estratégias para isso. Infelizmente, nós não usamos isso, mas infelizmente outras igrejas usam desse método para encher a igreja. Quais são os métodos? Uma mensagem mais suave. Que tipo de mensagem? Sem arrependimento, sem justificação pela fé. Um atrativo daquilo que o povo quer ouvir, do que a sociedade quer ouvir. Né? Que Deus é amor, que Deus te ama, que Deus te aceita da maneira que você é, e que você pode permanecer da maneira que você é, que Ele mesmo assim vai te amar. Uma salvação universal, ou seja, vários atrativos para que a igreja cresça em número. Esse é um grande perigo, né, para aquele que pensa no crescimento da igreja. Um outro perigo é a numerofobia, ou seja, o medo de crescer. Aquelas pessoas que dizem, nossa igreja vai ser sempre pequena, ou aqueles que dizem, eu prefiro uma igreja pequena. Mas com isso acaba não evangelizando. Né? Então nós sabemos que se não tem se não houver colheita, é porque não houve semeadura. Então, você tem que evangelizar. Então, as pessoas descansam, né, na eleição e dizem, se Deus quiser mandar os seus eleitos, Ele vai mandar. Eu não preciso ir até essas pessoas. Então, a numerofobia acaba essa síndrome, né, de querer sempre ficar pequeno, de não querer evangelizar, não querer discipular. Então, a conta é simples, meus irmãos. Nós temos hoje cerca de 80 membros em nossa igreja. Se cada um se dedicar em um ano, no período de um ano, a discipular uma pessoa, nós dobramos de tamanho em um ano. Né? Então, veja que o crescimento ele é natural. É claro que Deus é que dá o crescimento. Mas o que nós temos feito para que a igreja cresça de maneira saudável? Né? Queremos ter uma igreja cheia? Sim. Mas uma igreja que cresça de maneira saudável, não uma igreja que tenha uma mensagem suave, uma mensagem que não pregue arrependimento, que não pregue mudança de vida. Então, temos que contrabalancear esses dois pontos. Nem um ponto de querer crescer de qualquer maneira e nem um ponto de querer ficar pequeno o tempo todo. Então, esse crescimento vem da ação de Deus. Através do quê? Da vida e obediência do seu povo. Então, se o seu povo obedecer, se o seu povo realmente agir corretamente no mundo, ser testemunha de Cristo,
dar esse bom exemplo, o crescimento da igreja vai ser natural. Então, esse crescimento natural, como acontece? Vamos dar o exemplo da igreja de Atos, como ela cresceu naturalmente. Em Atos 1, versículo 5, nós tínhamos 120 membros daquela igreja. Já em Atos 2, 41, tínhamos 3.000 membros, contando com 120, então mais de 3.000 membros. É claro que essas pessoas não ficaram ali, como eu disse anteriormente, elas se espalharam, mas temos agora mais de 3.000 convertidos. Então, nos 2 primeiros capítulos, nós já temos uma grande igreja, um grande número de pessoas. Em Atos 4, versículo 4, no segundo sermão de Pedro, na segunda mensagem dele, esse número já sobe para 5.000. Né? Então, agora a gente não está somando mais os 120 e os 3.000, agora é a totalidade de 5.000 membros. Tá? Então, veja aqui, mais uma pregação e mais 2.000 convertidos aqui temos na igreja primitiva. Em Atos 5, versículo 14, Lucas já não coloca mais números. Lucas já parte para multidão. Ele já não consegue mais contar o número de pessoas. Né? O testemunho é tão grande, a mensagem é tão impactante, que agora nós temos uma multidão de pessoas adorando o Senhor Jesus. Em Atos 6, versículo 7, esse número, que era uma multidão, foi multiplicado. Né? Então, nós temos uma multiplicação daquela multidão, que nós não sabemos a quantia, em que Lucas relata. Então, aqui já temos um número multiplicado. Em Atos 6 é o capítulo que nós temos como referência a morte de Estevão. Então, naquele momento, a igreja já era um grande número de pessoas que tinham que ser assistida por diáconos e presbíteros. Em Atos 9, 31, essa igreja já atinge aquilo que o Senhor Jesus diz em Atos 1, 8, que seriam as testemunhas deles, todos aqueles que estavam ali na sua ascensão, aonde? Judeia, Galileia e Samaria. Então, aquela igreja atinge o primeiro estágio em que o Senhor Jesus pede para que eles estejam evangelizando e sejam testemunhas de tudo aquilo que ele disse, de tudo aquilo que ele deixou acerca do reino de Deus. Em Atos 16:5, essa igreja atinge o mundo todo, né? O mundo todo conhecido, né? Nós vamos entender lá no final de Atos, capítulo 20, que Paulo já tem a intenção de ir para a Itália, ir para Roma, né? O mundo ali político da época, né? O mundo em que se negociava, fazia as negociações. Nós temos o mundo erudito, o mundo acadêmico, que é o mundo grego, e o mundo romano, que é aqueles homens que decidem, fazem as leis. Então, Paulo já está decidindo ir para aquele local. Então, nós vemos que, depois de uma década em que Cristo ascende aos céus, os seus discípulos, os seus seguidores já estão atingindo quase a totalidade do mundo conhecido ali. Então, eu vejo que essa igreja cresce naturalmente. De que maneira? Com testemunho. Falando acerca do Senhor Jesus. Aqui eu não citei o texto de Felipe, né, e Eunuco, mas eu vejo esse texto como um exemplo de como você deve praticar o evangelismo. Se uma pessoa fala algo, pode ser de um louvor ou de um trecho de uma música, você deveria se sentar, gastar um tempo com ela e perguntar, fazer a pergunta que Felipe fez para o eunuco. Você está entendendo aquilo que você está cantando ou aquilo que você está lendo? Você está entendendo? Se a pessoa disser, não entendo bem, então você senta com aquela pessoa e explica. É claro que o cotidiano hoje é muito mais acelerado que naquela época. Não temos tempo de sentar numa carruagem e ir a caminho, folheando e explicando, mas nós temos os meios de comunicação que Deus deixou hoje no nosso século, que é WhatsApp, Facebook, Instagram. Você pode usar esses meios para se comunicar com essas pessoas que não conhecem a Cristo para evangelizar. Nós não temos feito isso, né? E eu me coloco também como uma dessas pessoas que não tem feito isso, usar esses meios para evangelizar. Então, o tempo que você não tem pessoalmente com essa pessoa, que você tem como alvo de evangelização, você pode fazer através desses meios de comunicação. Então, como conclusão, nós chegamos ao seguinte fato. Se você é um cristão, você é um canal de bênção nas mãos de Deus. Então, seja você um canal de bênção nas mãos de Deus. Você deve se permitir ser usado por Deus para atingir todo aquele que não conhece do Evangelho, todo aquele que ainda não ouviu falar do Evangelho. É claro que isso, em termos de números, é muito difícil. A maioria das pessoas já tiveram algum contato com o Evangelho, já tiveram decepções com o Evangelho,
mas não tem a exatidão, a clareza das Escrituras que você tem. Você deve agradecer primeiramente a Deus por estar numa igreja que prega realmente a palavra genuína, que está realmente te alimentando espiritualmente, e agora poder alimentar outros que estão confusos, estão se perguntando qual é a igreja verdadeira? Ou qual a palavra verdadeira? A quem eu devo seguir? Então seja um canal de bênção nas mãos de Deus. Deixe Deus te usar para isso. Então, nessa breve visão da igreja primitiva, nós temos um modelo a ser seguido, né? Então, Cristo nos deixou um modelo. Lucas relatou toda a parte histórica de Lucas, mas não fica somente na parte histórica, deve ficar na parte prática também. Então, temos um modelo. Então, nós necessitamos de ter a visão dos princípios da igreja brotando em nossas mentes, para expressar com regozijo nossa fé, exaltando a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo. Cristo, Senhor e cabeça da igreja. Então, esses princípios nós relatamos nesse estudo da igreja primitiva, deveria ser seguido por nós. Nós deveríamos usar isso como modelo, né? Para que possamos, assim, exaltar o nome de Cristo na sociedade e também pregar a outras vidas. Então, como foi dito aqui, seja você um canal de bênção. Deixe ser usado por Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. As marcas de uma igreja de Jesus, né? Eu coloquei aqui a nossa igreja, né? Você faz parte dessa igreja, você é membro dessa igreja, você frequenta essa igreja. Então, permita-se ser usado por Deus para que essa igreja encha, mas da maneira natural, da maneira em que o Senhor vai atraindo, o Senhor vai enchendo, é Ele que faz o crescimento. Mas Ele usa pessoas, né? O Senhor Jesus diz que se a gente se calar, Ele vai usar pedras para isso, se necessário. Mas que isso não seja preciso, que nós realmente permitimos o Espírito Santo nos usar para encher essa igreja. Não com aquele desejo de, olha como a igreja está cheia, olha como a igreja é grande, como a igreja não tem mais lugar para ninguém sentar. Não, mas com o desejo natural de que pessoas sejam alcançadas, que sejam transformadas realmente pela palavra. E também aquele complexo, né, anterior de numerofobia, de a igreja não cresce, a igreja é sempre assim, a igreja não vai para frente. Se a igreja não vai para frente, não cresce, isso não é só um problema, uma responsabilidade dos presbíteros, do pastor e dos diáconos. É uma responsabilidade sua também, meu irmão. Você faz parte dessa igreja. Então, faça a obra de Deus e que naturalmente essa igreja vai encher. Se você faz parte de uma igreja e ela precisa de crescimento, ela precisa de dar bom testemunho e ela precisa se parecer mais com Cristo, você é parte dessa igreja. Você é parte integrante dessa igreja. Isso aqui é só um prédio. O que você está vendo é só um prédio. Mas você é parte integrante dessa igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E Deus quer te usar para a obra dele. Amém?